cardíaco. Não tem um coração no elemento, não tem nada que demonstre um ataque cardíaco. A carta do carro não fala também sobre, não precisa necessariamente falar sobre um carro literal. Eu não vou estar criando hipótese em leitura que não existe, porque eu não gosto disso. Cada leitura é uma leitura, e eu não gosto, por exemplo, de ver combinações de cartas, dar um resultado pronto, porque muitas vezes algum elemento ou a energia que tu sente durante a leitura de tarô, ou de qualquer baralho, de qualquer oráculo, ela muda o tom de qual resposta que tu vai dar. Então, às vezes, a torre, o carro e o imperador é uma resposta para uma pessoa, e para outra pessoa pode ser uma resposta diferente, mesmo que seja a mesma pergunta. Então, depende muito para quem que tu vai ler, de como o teu baralho conversa contigo. Então, tu vê que essa pessoa que pensa assim, que as imagens não servem para nada, é uma pessoa que não tem nenhum conhecimento sobre linguagem visual ou sobre linguagem em si. Porque essas cartas aqui, tipo, porque ela tá falando como se fosse, como se a pessoa estivesse interpretando literalmente o significado da carta. Então, a carta do carro, normalmente as pessoas ligam como movimento, como algum veículo, a carta torre como interrupção, a carta do imperador como um homem. Então, a pessoa leu literalmente o significado base, a palavra-chave da carta, que é torre, interrupção. A carta do carro é um carro, o imperador é que o cara vai morrer de uma interrupção, numa parada, enquanto dirige o carro. Então isso não tem a ver com imagens, esse argumento é horrível, sabe? Eu não sei nem como xingar esse argumento de tão horrível que ele é, sabe? É um argumento inválido sobre uma pessoa que me admira trabalhar com cartomância, porque é uma pessoa que ela não liga pro significado, não liga do porquê que aquela ilustração tá ali, ou do trabalho que as pessoas têm criando as ilustrações para baralho cigano, para baralho de entidade, para tarô, por exemplo. É uma pessoa que não tem conhecimento nenhum. Mas normalmente as pessoas acham isso. Elas pensam que olhar a imagem é só olhar literalmente o que tá ali. Que tu vai pegar, por exemplo, e vai olhar pro carro e vai dizer, a carta do carro significa carro. A carta do sol significa sol. A carta não sei o que lá. Esse é uma maneira que a gente olha para um símbolo, a gente liga o significado desse símbolo com algo real. Mas a semiótica, quando a gente trabalha na cartomância, ela traz esse peso, essa experiência a mais que a pessoa tem. Então vou voltar aqui no slide, por exemplo. Vamos falar sobre a carta do mágico, sobre a carta do mago. O mago, ele pode ser transmutação, ele pode ser mudança, ele pode ser ação. Mas, por exemplo, o que um mágico faz? O mágico, ele faz mágica, ele é ilusionista. Então essa carta, por exemplo, pode sair para quando uma pessoa estiver te enganando, porque o símbolo do mago fala sobre esse ilusionismo, sobre essa mentira, sobre estar enganando uma pessoa ali na frente dela sem que ela perceba. Então a semiótica é isso, ela olhar para a imagem do mágico e associar, por exemplo, a ilusões, a truques, a mentiras, a algo falso. Então o mago, tanto na leitura da imagem como no geral, é ele sendo um alquimista, é ele sendo um cara que ele domina os elementos, que ele tem a ação, que ele vai fazer alguma coisa, ele também, por exemplo, pode ser trazido esse significado de que ele é um ilusionista, de que ele vai fazer mágica, de que ele vai distrair as pessoas. Então a semiótica, ela é isso, ela é os significados pessoais também que tu associa aquele símbolo ou que tu agrega naquela imagem ou naquela cena e tudo mais. Então, quando vem uma pessoa dessas falar esse tipo de coisa, nossa, eu fico muito chateada. Porque claramente é uma pessoa que nunca estudou nenhum tipo de linguagem, que não tem ideia para que serve uma imagem, para que serve uma linguagem visual, não tem ideia para que serve uma propaganda, um filme, parece que nunca viu nenhum tipo de obra visual. Porque se a obra visual tá ali, é porque ela tem algum significado. E nesses casos aqui que ela deu, ela só falou que a palavra-chave do carro. Então, se a palavra-chave do carro é carro, então é um carro, a pessoa vai dar carona. Então, da torre é interrupção, do carro é carro, do imperador é homem velho. Então, significa que o cara vai morrer de ataque cardíaco. Gente, isso é uma leitura literal de uma pessoa inexperiente, pessoas que pediram pitaco no grupo que estão iniciando. O pitaco para pessoas que não têm noção nenhuma sobre cartomantes, que recém estão começando, e querer dar um exemplo como se todas as cartomantes que fizessem a leitura da imagem ou o uso da semiótica
fossem fazer leituras tão raso que nem um pires dessa maneira. Até uma colher é mais profunda do que uma leitura dessas, né? Só que isso eu não tô nem atacando quem faz esse tipo de leitura, porque todo mundo tem um início. Mas eu tô atacando a pessoa que fez esse comentário, que acha que todo mundo que fizer a leitura de imagens vai ler dessa maneira rasa, dessa maneira que não tem profundidade realmente nenhuma. Então, como eu tava falando, eu fiz um post sobre, né, esses baralhos. Então, quando a gente traz algumas cartas, por exemplo, que elas não têm tanto significado quando tu olha, é uma carta um pouco de difícil interpretação. E esses baralhos, eles trazem mais pistas, mais imagens sobre. Então, por exemplo, a gente vê aqui o 9 de espadas, né? A gente vê que antes ele estava sofrendo, as espadas estavam sangrando, mas é como se ele estivesse tendo um pesadelo. Aí ele acorda e começa a chorar, porque essa carta ela fala sobre estado de espírito, sobre depressão, sobre problemas. Tu tá tão afundado assim, numa situação que tu não consegue pensar direito, ou ter uma perspectiva de futuro, ou ver uma mudança. Então, a carta do 9 de espadas no New Vision dá uma pista sobre o que é um pouco mais a ilustração dessa carta. Então, demonstra um demônio assombrando essa pessoa. Então, a gente pode interpretar, por exemplo, como os demônios pessoais, como os problemas que afligem, que fazem essa pessoa chorar, que fazem essa pessoa chegar nesse estado, né? Só que a carta que vem depois, que é do After Tarot, trazem ele pegando uma das espadas e tentando atacar o demônio que assola ele. Ou seja, é uma carta que ela fala sobre isso, sobre tu estar tão imerso, mas que tu também vai ter que enfrentar esses demônios, que tu vai ter que enfrentar essas situações. Uma única carta, quando a gente olha por outras perspectivas, seja o antes, o depois ou o New Vision, né, que é a nova visão, a gente consegue ter uma perspectiva melhor sobre o que fala essa carta. Porque os ilustradores, eles trouxeram essa cena, uma cena um pouco mais dinâmica, né, com 3 cartas, para demonstrar como o que ilustra, como é que essa pessoa se sente, para transmitir sentimentos e ações que aparecem ali. Então a gente percebe que essa carta ela não fala só sobre estar afundado, sobre estar mal, sobre se sentir negativo, sobre não conseguir ver os problemas, ela também fala sobre como os problemas afetam aquele consulente. São perturbações, são sentimentos que podem estar fazendo a pessoa remoer, e também ela fala sobre a necessidade desse enfrentamento desses sentimentos, entendeu? Então no After Tarot mostra, né, essa pessoa tendo que enfrentar esses demônios. Outra carta que não deixa muita pista pra gente saber é a carta do 8 de paus, que é uma carta que fala sobre rapidez, sobre objetivos, sobre alcance dos objetivos, mas que a gente olhando ela são 8 paus e um cenário no fundo, não dá pra saber muita coisa. Então no Before Tarot, que é o tarot do antes, aparece um lagarto nas nuvens. E o lagarto ele fala sobre conhecimento oculto, sobre tu estar fazendo alguma coisa de uma maneira invisível, em que tu não demonstra muito para as pessoas, mas é como se tu tivesse em ação, planejamento, como se esses objetivos fossem mais mentais, fossem algo mais no campo das ideias. Então, quando a gente olha pro 8 de paus, a gente só vê, né, esses paus indo. Quando a gente olha pelo New Vision, que é a nova visão, a gente vê um anjo. A gente vê um anjo, parece feminino e coisa e tal, com uma flecha na mão. Então a gente pode pensar em assertividade. Mas toda vez que eu vejo esse anjo aqui, eu penso no arcanjo Miguel, por exemplo. Porque é um anjo com uma flecha na mão. Então eu associo o arcanjo Miguel. Então esse anjo ele pode estar falando sobre uma ajuda espiritual, sobre uma assertividade, sobre essa necessidade de saber para onde vai, sobre o alcance também desses objetivos. E logo que sai dessa cena, tanto no tarot normal quanto no New Vision, a gente vai para uma cena de um homem com um arco. Então um homem querendo atingir um objetivo, focando em alguma coisa e conseguindo se movimentar com rapidez, porque essa carta base, né, que é o 8 de paus base, ela fala sobre rapidez também nas conquistas, na rapidez também de como tu vai conseguir aquilo. Então essa carta, né, After Tarot, fala sobre isso, sobre essa rapidez, do alcance dos objetivos, sobre essa assertividade de saber para onde vai. Então por isso que eu trouxe, por exemplo, essas cartas no grupo de tarot, porque são cartas que são muito úteis para saber o que está acontecendo naquela carta, por que aquela ilustração está ali, e também são outras ilustrações que trazem essa ideia ou essa simbologia para que tu possa associar a coisas a mais e adicionar na tua leitura. Então são cartas que são muito boas para ajudar também no tarot normal, que no caso é o White Smith.
que adiciona a leitura, adiciona uma visão diferente, adiciona mais elementos e tu consegue compreender do porquê que aquilo tá ali, entendeu? Então, vamos para um estudo de caso, né? Aqui, a gente já tava no outro ali sobre os outros tarôs, mas eu vou pegar dois específicos aqui, dois estudos de caso específicos já aconteceram comigo. Eu até esqueci de adicionar o último aqui, mas depois eu falo. Vamos falar aqui sobre a carta da força e a carta da lua. Teve uma vez que eu estava fazendo uma consulta para uma consulente e ela perguntou como que vai ser a minha semana. E saiu essas duas cartas juntas, saiu a carta da força e a carta da lua. Eu perguntei, por acaso tu vai no dentista? E ela falou sim, por quê? Aí eu falei, olha, a carta da força parece que ela tá mexendo no dente do leão. E a carta da lua, ela fala sobre tu ficar meio grog, sobre tu ficar assim, meio assim, porque a lua tem aquela coisa do mistério, da ilusão e tudo mais, ela tem esse significado. Então, olhando para essa carta da força, eu enxerguei como se a moça na imagem estivesse segurando a boca do leão para mexer na boca dele, como se fosse um dentista mesmo. E nesse dia específico eu pensei isso, não sei porquê. Me veio esse significado pra mim, porque é o que parece nessa carta. E junto com a carta da lua fala sobre isso, sobre ela ir no dentista e não ficar muito bem, ficar meio grog. E até ela falou, nossa, eu ia sozinha no dentista, mas agora eu vou levar meu marido comigo pra ele me levar pra casa, porque como é perto, é 2 quadras da minha casa o dentista, eu achei que eu ia tirar o siso tranquilo e voltar pra casa normal, caminhando. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não faz isso. E realmente ela ficou muito grog, a anestesia bateu muito forte nela e ela ficou meio assim. Então foi um dos casos que eu usei a semiótica e percebi, né, percebi o resultado, e o resultado veio com feedback. Outra coisa que já saiu foi quando eu fazia muita leitura com o tarô de Marsella, que saiu a carta do mago. E eu lembro que nessa carta em específico, saiu essa carta e algumas outras que eu não lembro, mas eu sempre lembro da carta do mago em si. Que eu olhei a carta do mago e perguntei, vamos fazer uma reforma na tua casa, né? Perguntei assim pra consulente. Aí ela falou, sim, vamos fazer uma reforma na minha casa. Aí eu falei, estão conseguindo, vocês achavam que ia faltar dinheiro, mas vai ter dinheiro e tal. Eu olhei pra carta do mago e eu enxerguei como se o mago fosse um pedreiro, cortando azulejo, mexendo nas coisas. Eu olhei pra esse mago aqui e pensei, reforma em casa. Não sei porquê, mas eu pensei. Foi a maneira que essa imagem naquela leitura se comunicou comigo, entendeu? Então, a semiótica ela é isso, ela é a maneira que esses símbolos do tarô ou das cartas, eles se conectam com a gente, a maneira que a gente traz uma interpretação, a gente traz um fundo, a gente deixa um significado mais robusto da maneira que a gente enxerga e dos significados que a gente traz para essas leituras, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Quem ficou aqui, peço que comentem respeitosamente, adicionem no debate aqui, conversem, vamos sempre tentar manter o nível do debate alto. Me sigam nas redes sociais, minhas redes sociais gerais são Drica Cartomante, página no Facebook, TikTok, Insta, Threads, tudo é @Drica Cartomante. Podem me seguir lá em todas as redes sociais, e se vocês gostaram desse primeiro vídeo aqui, pode se inscrever no canal, que me ajuda bastante, e eu vou saber se vocês estão gostando. Eu vou trazer outros temas e debates aqui pra vocês, tá bom?